Olá, queridos. Bom dia. A gente vai iniciar nossa aula aqui de geografia, tá? Então, se você é aí do sexto ano, abre o seu livro aí na página 138. A gente vai falar aqui sobre a formação do relevo, né? As formas e os agentes internos do relevo. Ok, antes disso a gente falou, no capítulo passado, a gente falou sobre as camadas da Terra, né? A gente está pisando nesse momento na chamada litosfera ou crosta terrestre. A gente sabe que o núcleo da Terra ele é formado por ferro e níquel, né? Tem uma temperatura muito alta, mais de 6.000 graus Celsius. E a gente viu também a formação das placas tectônicas, né, que são essas falhas geológicas antigas, né, que elas podem estar em rota de colisão ou em rota de afastamento. Graças a Deus, a placa sul-americana, que é aqui o nosso país se encontra, ela está em afastamento, né, estão em afastamento. Por isso a gente não tem terremotos, não tem tsunamis, não tem esses males aí, esses acidentes da natureza. Ok, agora a gente vai falar sobre a formação do nosso relevo. Primeiramente, aqui na página 138, a gente tem a definição de relevo, né? O relevo é essa forma, esse conjunto de elevações e rebaixamentos existentes na superfície da crosta terrestre. Ou seja, a nossa litosferazinha, ela tem altas, tem baixas, né? Tudo isso, esse conjunto desses altos e baixos do terreno é chamado de relevo, né? Essas diferentes formas do terreno, essas diferentes formas de paisagem que a gente pode perceber ao andar na rua, ao pisar no solo, a gente vê, né? Há lugares que são elevados, há lugares que são rebaixados, lugares que são baixos. Isso é o chamado de relevo, tá? O relevo ele tem essas duas formas, o relevo continental, que é o que a gente está pisando, nosso continentezinho, nosso solo, e o relevo oceânico, que é lá no meio do mar, né, no meio dos oceanos, tem a sua forma, a sua própria formação, seu relevo próprio do oceano, tá? Relevo continental emerso, relevo oceânico imerso, dentro lá das águas, dos oceanos. Ok, o relevo ele tem diferentes formas, tá? Tem diferentes formas de relevo. E para cada uma dessas diferentes formas de relevo, a geografia ela vem dar um nome, ela vem dar uma nomenclatura, dar uma forma diferente de nomear para que a gente não possa se confundir, tá? Então, a gente tem a primeira forma de relevo aqui na página 138, a planície, tá? Planície é uma superfície bem plana e um pouco ondulada, mas na sua maior parte plana, daí o nome planície, tá? Elas podem ser, a planície tem diferentes formas, elas podem ser litorâneas ou costeiras, quando estiverem próximas aos mares, as planícies continentais, próximas ao continente, as planícies de montanhas ou altiplanos, quando estiverem em altitudes elevadas. Sendo que aqui, ó, também existem outros tipos de planícies, tá? Elas predominam principalmente próximas às águas. Então, quando ela está próxima ao litoral, próxima ao mar, né? Ela é chamada de planície litorânea ou costeira. Quando ela está próxima aos lagos, ela é chamada de lacustre, planície lacustre. Quando estiver próxima aos rios, ela é chamada de planície aluvial ou fluvial. Tá? No livro de vocês não tem essa informação, estou só acrescentando. Então, essas superfícies relativamente planas, né, chamadas de planícies, elas levam em consideração as altitudes, né? E o que são as altitudes, professor? Altitude é diferente de altura. A altura eu posso medir qualquer objeto, né? Qualquer objeto com relação a uma fita métrica, por exemplo. A altitude eu vou medir um relevo, uma forma do relevo, de acordo com o nível do mar. E você sabe que o nível do mar é zero. Você vai na beira da praia,
você observa o mar, você não vê o seu final, né? Porque ele é extremamente plano. Então, a altitude é diferente de altura. Eu vou medir qualquer objeto com relação, se eu meço com relação à altitude, eu vou medir com relação ao nível do mar, que é zero. Se eu meço, vou medir a altura de um objeto, eu pego uma fita métrica e meço ele pelo tamanho dele, não pelo nível do mar. Entendeu a diferença? Ok. Outras formações do relevo, nós temos o planalto, né? Ele é relativamente elevado, é alto, mas possui escarpas ou rampas. Escarpas são escadas, né? Então, uma montanha, você imagina aí uma montanha, como se fosse no formato de uma mesa, tá? É alto e tem as suas escadinhas, as suas descidinhas, tá? Então, isso é o chamado de planalto, tá? Ele vem se desgastando pela interferência, pela ação dos agentes externos. O que são os agentes externos? O que modifica o relevo? O vento, a chuva, né? A ação do homem também modifica o relevo. O homem vai modificar o relevo, a chuva vai modificar, o vento vai modificar, vai desenhar as paisagens. Então, esses são os agentes externos. Tá? Quando eu falo agente externo é isso. Se eu falar agente interno, externo é fora, interno dentro. Né? Então, o que modifica um relevo, uma paisagem, uma montanha, um planalto, uma planície por dentro? A ação das placas tectônicas, né? O vulcanismo, os vulcões, né? As tsunamis, enfim, a ação basicamente dessas placas tectônicas são os agentes internos. Tá? As montanhas são as maiores elevações, os pontos mais elevados, com o cume, o pontozinho lá em cima, né? O cume dele pontiagudo. Então, se você vê uma grande montanha que tem o cume pontiagudo lá em cima, é pontiagudo, é chamado de montanha. Qual a diferença de montanha para morro? Lá em cima, no morro, o cume, a parte de cima, lá no topozinho do morro é redondo. A montanha é pontiaguda, o morro é redondo. Tá? Ok, então as cadeias montanhosas são chamadas de cordilheiras. O conjunto de montanhas é chamado de cordilheiras. Tá? As maiores cordilheiras aqui da América são as cordilheiras dos Andes, onde tem aproximadamente 7.500 quilômetros de extensão, vão do Chile até a Venezuela. Mas as cordilheiras mais altas do mundo são as cordilheiras do Himalaia, tá? Então, o conjunto de montanhas é chamado de cordilheiras. A gente também pode chamar esse conjunto de montanhas de serras, tá? A gente pode chamar elas de serras. Um exemplo de uma das serras maiores no Brasil é a Serra da Mantiqueira, que fica aí entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. São muito extensas. As depressões são os territórios, as altitudes mais baixas com relação ao território em redor. Uma grande, vamos dizer, um grande buraco, né? Uma grande queda. O território está aqui alto, né? O terreno está alto e uma queda aqui, ó, é chamado de depressão. Essas depressões, elas atuam de duas formas. Elas podem ser absolutas ou relativas. O Brasil não possui depressões absolutas. O Brasil só possui depressões relativas. Qual é a diferença, professor? Que eu acabei de falar sobre o nível do mar. As depressões absolutas, elas são terrenos, né, com grandes quedas abaixo da linha do mar. São as absolutas. E as relativas, elas mesmo sendo quedas, né, elas são acima do nível do mar. Então a gente tem exemplo de depressões absolutas aqui, ó, a planície entre a Jordânia e Israel, lá perto do Mar Morto, tá? Também chamado de, 392 metros abaixo do nível do mar.
E o Vale da Morte, no deserto do Mojave, nos Estados Unidos, também é uma depressão absoluta, tem 86 metros abaixo do nível do mar. A depressão relativa a gente tem aqui na América, aqui na Amazônia Ocidental e também na depressão sul-americana no estado do Amazonas, tá? Ok. E a chapada, professor? O que é a chapada? Ó, um topo de grande extensão, superfícies horizontais de topo plano e limites escarpados. Tá? Imagine uma mesa alta e bem comprida e você está desvendado a forma de um relevo sedimentar. É como se fosse uma grande mesa, uma grande elevação, só que com escadinhas. Tá? Aqui na página 142 está mostrando o que a gente está acabando de falar. Nesse esquema aqui está mostrando as diferentes formas do relevo. Olha só, na página 142. Está mostrando a depressão relativa, a montanha, o planalto, a depressão absoluta, a planície, o nível do mar. Tá? Ó, ao longo dos anos, ao longo da vida, né, aqui na página 143, os seres pré-históricos, os seres humanos sempre tiveram que se adaptar ao relevo, né? Sempre tiveram que procurar melhores condições de moradia. Então, aqui como está dando o exemplo na página 143, da cidade inca de Machu Picchu, nos Andes peruanos, a vida desse povo era muito difícil, né? A descida, subida dessas cidades muito altas, acima do nível do mar, não era uma vida muito fácil, né? Então, eles passaram por períodos de dificuldades. Assim como até hoje a gente vê aqui na página 144, 145, os desafios hoje da gente, os desafios urbanos, os sítios urbanos, eles têm precisão às vezes de muro de contenção ou arrimo. Muitas pessoas moram em áreas de risco, em áreas que podem haver desabamentos, né? Em cima dos morros, e pode desabar e matar muitas famílias. Então, a Defesa Civil, que é o órgão que fiscaliza essas áreas e que protege essas casas de desabarem, sempre quando há chuvas em excesso, né, eles sempre avisam para aquelas pessoas saírem daquelas áreas. Existe um chamado medidor de chuva, chamado de pluviômetro, quando você ouvir falar em índices pluviométricos ou em precipitações, está falando do nível de chuva. Então, que mede sempre esse nível de chuva. Quando a chuva é muito grande, encharca o solo e pode haver um deslizamento, a Defesa Civil sempre retira essas pessoas que estão em áreas de risco. Tá? Aqui na página 146 a gente vê uma representação do relevo, o chamado bloco diagrama. Essa representação ela é em 3D, né? Tem muita profundidade, largura e comprimento, né? Por isso é chamado de 3D. Mostra aí a forma do relevo de forma mais aprofundada. Não se preocupe que quando a gente voltar para a sala de aula, ou não, nas próximas aulas, a gente vai fazer essa maquete, tá? Na 142 ou esse bloco diagrama aqui na página 146. Por enquanto, ainda não vamos fazer, mas você vai fazer agora essa atividade da página 147 e 148, tá? Tudo de bom.